aí, fulanos, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um episódio do Fulano de Tal. E hoje eu tô aqui com... Ó. Bob Gol. O Wellington Bob e... Mr. Ralinho. Wellington Camargo, mais conhecido como Ralinho. Como Ralinho, pros íntimos. Batizado pelo Bob como Ralinho. Batizado. Tem história, hein? Gente, o Fulano de Tal, pra quem não sabe, é um podcast que não tem rótulo, não tem roteiro, não tem pauta. Estamos aqui para falar da nossa vida, estamos aqui para falar de assuntos que tem a ver com a gente, desde que a gente queira falar sobre essas coisas. Então, sejam bem-vindos e vamos que vamos para cima. Com certeza. Bora para cima. Bora para cima. Como é que vocês querem começar? Querem falar alguma coisa aí? O que tem no coraçãozinho de vocês hoje? Cara, bora aí, não bora. sei o que nós Eu falamos. acho que a gente já começou, né? Vamos falar do... Então, o que vocês acham de falar do... Pode ser, do nosso... Nós não combinamos, né? Eu sempre falo pra galera trazer um objeto que represente um pouco a vida dos meus convidados aqui. E, coincidentemente, eu tenho aqui 2 pedais de guitarra. Então, vocês já imaginam o que vai ter hoje aqui, que papo vai rolar, além de outras coisas, né? Vamos falar bastante de guitarra. Obviamente. Beleza? Uns barulhinhos gostosos aí. Esperamos. Normal. Opa. Ah, é o João. Ih, João. Desculpa. Ei, João. Aliás, eu falei do Bob, falei do Wellington, mas não falei da voz do Além, JP Mita, por isso que ele fez barulho lá. Desculpa aí, foi sem querer. Essa é E a aí, voz João? além? Como é que você tá? Estou bem. Muito bom estar com esses 2 caras aí que fizeram parte, assim, de, entre aspas, minha carreira musical, né? Opa. Muitas boas memórias aí. É verdade, Show de cara. bola. É mesmo, o João tocou com vocês 2, né? Chegou. Foi mesmo? Toquei legal. com o Ralinho, toquei até na... Lembra? WD7? Isso. Tocamos, Foi Bob, 10 toquei. mesmo. Foi um baita evento. É legal isso aí Foi mesmo. muito massa. Eu Bem- lembro com bastante carinho. E o Que Bob legal. aí na Nossa, já igreja, tocamos tocamos várias vezes. Show de bola. Que legal. Boa recordação. Verdade. Bom, retomando então, pedais Sim. de guitarra. Hoje o papo vai ser bom, hein? Diga aí. Então, ó, eu vou começar aqui, né? Eu não tenho utilizado mais pedais de guitarra, né? Eu testei muitos. Esse pedal mesmo aqui eu já tive por umas 3 vezes. Esse mesmo pedal. Assim, no passado ele não funcionava pra mim e hoje funciona. Então eu quis trazê-lo assim, Como é que é o nome dele? Bogner Ecstasy Red. É uma Nossa, sabe falar isso? Ecstasy Red. Ecstasy Red. Cara. Êxtase vermelho. É, exatamente. É um pedal famoso aí, eu quis trazê-lo, Mais né? conhecido como groselha. Ou Groselha. Red Smith. Essa é boa. Essa é boa. Piada- O Mateusão piada que interna. gostava. Piada interna. Piada Só o interna. Matheus vai entender. Só o Matheus vai entender. Então, porque assim, o pedal de guitarra, né? No caso ele é amado por uns e odiado por outros. E eu acho que hoje eu entendo a função de cada uma das coisas. No passado eu era muito incisivo com as coisas, tinha que funcionar e às vezes não funcionava e eu me abria mão das coisas, tanto quanto já tive umas 3 vezes esse mesmo pedal. E hoje não, hoje eu entendo qual a função dele. Eu vou precisar de uma coisa mais rápida, vou pro ensaio, não preciso levar mais nada, ele já atende nessa função. E também tem um lado do que eu quero fazer uma alusão aí, que não tem como você agradar todo mundo, cara. Tipo assim, eu acho que no passado eu tinha muito disso, de buscar agradar as pessoas mais com a minha voz, né? Assim, tocando, eu toco há bastante tempo, não que isso queira dizer que eu toque bem. Há muito tempo. Há muito tempo, mas isso não quer dizer que eu toque bem, né? Isso não quer dizer nada. Mas toca, né? Agradeço Toca. a consideração. Mas eu digo pela voz, assim transmite o quê? Que você não vai agradar todo mundo, cara. Verdade. Tipo assim, tem uns que amam eu cantando e tem outros que odeiam. Então, cara, antigamente eu me preocupava com isso. Hoje não. Então, assim, me interessa, né? Uhum. E assim, eu tenho preocupado em seguir minha vida, agradar a Deus, a minha família. E hoje eu tenho deixado que essas coisas assim não afetem a minha vida. Então, eu acho que isso aqui é uma boa alusão. Tipo assim, às vezes o que funcionava para você no passado hoje não funciona mais, e às vezes o que também funciona hoje não funcionava no passado, né? Então você tem que saber as importâncias das coisas e que
que as coisas não vão agradar todo mundo. Isso aqui não é uma máxima. Eu acho que nem Jesus, né, foi uma máxima, né? Jesus, assim, ele veio para cá e teve pessoas ainda que, assim, não o seguiram, não gostavam e não gostam, né? Tem pessoas que até hoje não gostam de um cara como aquele, né? Então, eu acho que isso aí é reflexo para mim, entendeu? Nesse sentido. Hoje eu tenho um entendimento com relação à minha cabeça, né? A minha mente como abriu. Envelhecer, né, irmão? Exatamente. Envelhecer é bom demais. O envelhecimento nos traz benefícios. Tem né? a parte Isso boa. é fato. Com certeza, tem a parte boa. Vou ver. Você tá ali já, na beira já. Tá dando sinais, né? É o seguinte, se você não tá velho, mas você tem cara. Aí, velho. Que maravilha. E o Bob, fala do seu aí um pouquinho. Cara, eu juro que eu queria trazer outra coisa. De verdade. Sério? Queria muito, cara. Porque hoje já não me representa mais tanto, né, cara? Eu não vou falar do pedal, porque quem quiser ver esse pedal, Roberto Oral tem review lá, tem um monte de review na internet. Então, isso que é um delay da Fire, que é a marca preferida do nosso amigo aqui. Rapaz, Tem história, tem Rapaz do céu. Eu posso contar rapidinho? Claro, conte. Eu vou relembrar com vocês aqui, né? Comprei um pedal da Fire. Vai vendo, João. Comprei um pedal. Meu primeiro... Eu nunca tive pedal na vida, tá? De baixo, né? Aí comprei o meu primeiro pedal, Bass Pusher. Falei, eu vou usar no ensaio da banda, né, velho? Aí, pá, botei no chão assim, ó, pá, botei lá, tchá. Bob chegou, olhou, falou, pô, que massa, velho. Pô, da hora pedalzinho agora. Detalhe, só adendo, porque a gente sempre quis que o Gil colocasse pedal no Pra no dar um baixo, drive, né, mano? pra dar um Gil, drive. não quero pedal, não gosto de pedal. não sei o Isso. quê. Exatamente. O Matheus chegou, aí, mano. Pô, batera, né? Que toca a gente. Só um salve aí pro Matheus. Pô, que massa, pedalzão. Falei, ó, somzão. Tal. Aí chega grande Elton Camargo. Chegou, pá, tá. E aí, galera, pá. Falei, e aí, mano, ó, mano, pedalzinho. Ele olhou pro pedal assim, ó. Carinha de... Sabe aquela risada que não quer sair, mas só esboça? nojento. Ó, na edição tem que pôr minha cara, tá? Tem que pôr sua cara. Daí eu olhei pro Bob e pro Matheus e falei, cara, eu vou jogar fora esse pedal. Componentes não são muito bons. Aí eu fui murchando, né? Falei, vou vender então. Porque o cara é a sumidade dos equipamentos, né, cara? Pô, ele tinha que aprovar, não aprovou, pô. Tá louco. Cara. Mas diga aí. Desculpa cortar o seu. Então, tipo, não representa mais pelas escolhas que eu tenho feito ultimamente e tal. Mas, cara, eu não consegui ver outra coisa que me representasse melhor do que isso aqui. Olha só. Né? Então você tá numa transição mesmo, exatamente. Que Então eu falei, doideira, cara, eu tenho certeza que o Elton vai levar pedal. Mas é a única coisa. Eu trouxe uma outra palheta ali também, acho que foi a segunda palheta que eu tinha, eu guardo até hoje e tal. Porque eu imaginei, legal. se tiver que deixar aqui, eu vou deixar a palheta. Se não, tiver que levar embora. trazer, Eu vou deixar isso aqui, que é a minha fonte de aí renda. não. Aí não. Tá certo. Então é isso aí, cara. Mas é essa fita aí. Não, mas eu achei legal, assim, particularmente falando, porque, assim, eu tive algumas bandas já e quero deixar registrado aqui, é o seguinte, eu nunca toquei com guitarristas que, como vocês, que se encaixassem tanto, né? Então, puxa vida, cara, era muito bom, era bem legal, cara, bem gostoso. Muito massa. Primeira coisa do baixista, ele pensa no batera, né? Sim, tem que ter essa... Eu, como baixista, sempre fico olhando para os bateras, né? Falei, pô, esse aqui vai ser legal tocar, esse aqui já não vai ser muito legal. Pá. Às vezes nem é por causa da qualidade, mas pelo jeito de tocar. Né? A qualidade vem depois, até porque não tem como você realmente saber da qualidade do cara se você não tocar com o cara, né? Sim. Então eu já tive grandes surpresas de não esperar muito e tocar com alguém e curtir. Mas aí, beleza, com o Matheus, o que eu vou falar? Pelo amor de Deus, não tem um, né, que não reclame dele. Horrível. Eu não tenho um que não fale bem do Matheus, né? Então, pra mim, foi maravilhoso tocar com ele. Aí, a união de vocês dois tocando guitarra na banda, pra mim, foi bom demais, gente. Pra quem não sabe, a gente teve uma banda, Hulk, né? Sim. Aliás, vamos deixar depois os arrobas aí, o canal do YouTube pra galera conhecer a banda. Spotify também tem, né?
Inclusive no Spotify a gente precisa subir o... Tem o segundo EP, né? segundo EP aqui. Não, mas já você Não, bota. vamos fazer isso aí, vamos fazer isso acontecer. É uma coisa até que eu fiquei de fazer também e não fiz, é botar no YouTube, né? Com a capa, né? É Lembra? verdade, realmente. Vamos agitar tudo isso aí pra Vamos galera sim. conhecer tudo, Exato, né? vamos Todo o fomentar nosso isso aí. trabalho. Até porque o primeiro EP você participou pouco, né? Participei, cheguei no finalzinho, né? No segundo aí já tá a banda Já tá com parruda, a né? cara, né? Do Segundo jeito tá que já era. Ficou bom demais. Então, achei legal vocês trazerem algo sobre guitarra, porque... Mas fala dessa transição sua que você tá vivendo, como é que é? Cara, na verdade acontece o seguinte. É que é difícil porque eu gosto de contextualizar muito, né? Quanto tempo nós tem aqui? 1 hora. Quando Então der não vai dar, 45, ela vai avisar. Bom, vou tentar resumir. Minha vida toda, desde, sei lá, pequeno, eu sempre quis tocar. Comecei tarde, comecei com uns 16 anos, mais ou menos. Ganhei meu primeiro violão. Aí, guitarra, tal, fui tentando desenvolver o máximo que eu conseguia. Andei por algumas igrejas e tal, sempre tocando em igreja. Até chegar no caminho, né? Que foi onde eu conheci o Gil. E aí, foi o divisor de água para minha carreira musical, como diz o João ali, né? Curta carreira musical. Entre aspas. Ali, cara, no caminho que eu fui começar a tocar com pessoas que sabiam tocar de verdade, né? Porque até então, cara, eu era o melhor sempre. E eu era ruim. Isso que é o louco, tá ligado? Nem Imagina o tanto. ruim sendo o melhor sempre. Nem tanto. Viu? Não, era assim. Vou exemplificar porque eu era ruim. Ah. Eu lembro uma vez que eu vim aqui no estúdio, que eu tinha pegado uma Fender, entre aspas. E o cara, Eu sei lembro lá, desse dia, o cara. músico que eu conhecia era o Gil, mano. Falei, mano, eu acho que esse cara vai saber falar pra mim se é uma Fender original ou falsa. Que eu não sabia, tá ligado? Eu trouxe aqui, a gente começou, tal. O Gil soltou uma track pra nós fazer um sonzinho. Aí ele perguntou assim pra mim, ele falou, ó, você sabe que... vou pôr uma aqui 6x8. Você sabe o que é 6x8? Eu falei, sei. Sabia nada. Eu não sabia o que era Tô 6x8. sabendo disso hoje. Olha, Isso aí deve ter uns 8, 9 anos, acho. Não sabia, velho. Caraca, Aí velho. nesse dia eu cheguei em casa e falei, mano, o que será que é 6x8? Olha, Aí saquei, velho. mano. Comecei a estudar essa parte. Tal. Porque até então, eu estudava meio que sozinho. Eu não tinha grana. Eu sempre fui pobre, né, mano? Não tinha grana pra estudar com o professor e tal. Então era meio que... Aprendi um pouquinho com a galera aqui, um pouquinho com a galera ali. Enfim, mano. Comecei a andar com os caras. Comecei a estudar com professores e tal. Levar mais a sério e tal. Investir um pouco mais e tal. Só que assim, cara, isso aí já tinha ido uma grande parte da minha vida. Então eu só fazia isso, cara. Só fazia isso. Eu não tinha terminado o ensino médio, por exemplo, tá ligado? Porque na minha vida, na minha cabeça, era isso que eu ia fazer. E beleza, mano. Pau no gato, vamos lá. Aí montamos uma banda. Montamos uma banda com os caras. Eu tinha montado algumas outras bandas até então. Não passava do primeiro que era show, sempre lembra? banda de um show só. Montava a banda, ensaiava 2 anos, tocava um show, acabava. Quando a gente Aconteceu de novo. Não, mas Nossa. daí a banda não acabou, pelo menos. Não, Eu que acabou. saí, eu que saí. Sei que acabou com o você rolê. acabou com o rolê. Mas continuou. Daí... Aí até quando a gente fez o segundo show da Hulk, a gente Isso, comemorou, né? Foi. Verdade, mano. Verdade. Daí, cara, daí beleza, montamos algumas outras coisas e tal. E isso rolou várias coisas em paralelo, tá, galera? Mas tô tentando resumir o mais que eu consegui. Aí comecei a tocar um Gil, comecei a me profissionalizar. Estudar e tal, comecei a tirar um som legal, o mais próximo do que eu achava minimamente aceitável, porque não tô sendo falso, humilde aqui, eu nunca gostei do meu play, assim, tá ligado? Tipo, eu sempre achei que eu precisava chegar mais longe Ah, ali. mas isso tá? é bom, né? Mas eu isso acho é o segredo, eu né? acho que todo, na verdade, todo mundo é assim, né, mano? Ou deveria, né? Ou deveria. Enfim, daí... Isso é profundo. Daí, beleza. Daí ficamos um bom tempo com a banda Hulk. Depois começou eu, o Gil, mais uma galera. Depois entrou o Matheus, depois entrou o Elton. A gente gravou algumas coisas, tocou em vários lugares. Alguns lugares com certa quantidade de gente, outros lugares com só um marimbondo voando. Eu sabia que ia rolar isso. Depois você conta essa pra nós, tá? Essa foi boa. Aí, beleza. Daí chegou um ponto que eu mesmo vi que,
cara, não ia mais rolar, eu comecei a perder a vontade de fazer aquilo, entendeu? De estar tocando e tal, e eu já não estava mais tocando na igreja, e eu falei, cara, eu já não tô mais afim de ficar investindo nisso, gastando grana com isso e tal, minha vida é só baseada nisso. Cheguei nos meus 30 anos e eu não tinha, tipo, uma profissão, tipo, trabalhar de CLT pros outros para sempre. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, entendeu? Então vou mudar, cara, vou mudar. Foi quando eu tomei a decisão de sair da RUC, sair de todos os outros projetos que eu tinha, que eram vários na época, né? Falei, cara, eu vou parar com tudo. Vendi tudo que eu tinha juntado durante, sei lá, 15... Eu quase contratei mais de 15 anos. um matador de aluguel pra matar você essa época aí. Não, cara, mas assim... Mas tá bom. Não, mas pra mim... Continuei te amando, te amo. Não, mas eu entendo. E essa sensação... E essa... É que assim, cara... Pra mim chegar nesse ponto, não foi só essa questão musical que tava rolando. Tava rolando outras coisas assim, turbilhão mesmo, tá ligado? Coisas pesadas, em paralelo com isso. Que eu já não tava mais aguentando. Eu precisava me posicionar. Falei, Isso cara, é importante, cara. Cara, eu falei, mano, eu preciso... Porque tem gente que começa a ficar no turbilhão e vai junto, né? O cara se afunda. É ou não é? Eu já vivi isso aí. Legal você falar punk. isso aí. Então, cara, eu falei, cara, eu preciso me posicionar aqui, mudar as atitudes, as minhas convicções, que eu sempre acreditei, que era o que eu me dedicava, e vou virar 360, não, 180, porque 360 vai pro mesmo lugar. Virei 180 e fui na contramão, cara. Aí voltei a estudar, terminei a escola, voltei a trabalhar para os outros, que foi uma questão temporária, que eu comecei a trabalhar pensando já, vou começar a trabalhar para me parar de trabalhar para os outros. Eu não quero isso para mim, não quero ser refém de patrão e tal, mas isso é coisa minha, né, cara? Não tô falando que é errado você fazer isso. Mas cada um sabe o seu. Cada um sabe o seu. E voltei a estudar e tal, e falei, cara, é isso aí, eu preciso acertar minha vida aqui. Acertei tudo de novo. Falei, mais pra frente, talvez, se acontecer, de eu precisar voltar, de eu querer voltar, de voltar, ter aquela vontade que eu tinha, eu volto, mano, não tem problema, tá ligado? Não fechei a porta pra sempre pro esquema. Mas aí, cara, deu certo. Não me arrependo daquela decisão. Foi ruim pra mim, eu sei que foi ruim pra vocês, para as outras pessoas que eu tinha projetos também. Pra legião de fãs da banda também foi. Isso é muito, cara. Tinha quantos fãs no YouTube? Os 4. Eu sempre fui fã. As 4 esposas. Tem 2 fãs aqui. As 4 eu sempre fui fã. Então já foi Então, 6. Já são 6 já. Então, cara, e é isso, cara. Eu acho que é decisões que a gente toma e a gente tem que arcar com consequências. Até o momento, para mim, as consequências foram ótimas. Entendi. Top. Não tenho que reclamar, não. Até por isso que você diz que, assim, tem a ver com você, mas não te representa tanto hoje. Exatamente. Porque não é uma coisa que você queria... você não quer mais viver disso. Cara. Não. Ter o sustento disso. Exatamente. Entendi. E outra, nem Legal. tocar mais, né, cara? Faz tempo que eu não toco. A última vez que eu toquei foi com ele. Foi o quê? Ano já? Não, já Não, foi. acho que é em junho. Acho que é nós dois que fica ressuscitando ele, né? a Porque gente aquele fica trampo da oficina que eu gravei, te chamei. Cara. E você chamou ele direto pra chama fazer ele um aí. som. Cai naquele lance que o Giovanni falou, né, cara? Assim, eu já toquei com várias outras pessoas, não tive muitas boas experiências tocando com outros guitarristas, né? Tem hora que eu sinto que os outros guitarristas, eles... Assim, é difícil você ver um guitarrista que tem um bom senso de base, e como às vezes eu tô cantando, e até na hora dos solos, quando a gente vai dividir, você vê que o guitarrista quer se ouvir muito, né, na base, ou na hora do refrão, na hora que você tá fazendo um riff ali e vocal tá rolando em cima e tal. E esse sincronismo que a gente tem, eu já falei isso pra ele já, que eu gosto muito de tocar com ele. É o meu guitarrista preferido, assim, de tocar junto, sim, cara, assim, sabe? Eu já tive outros, assim, que toco junto, assim, né? O salve o Heraldão lá de São José, cara, a gente tem Heraldão, toca a Shell, salvão pra você. Cara, Heraldão é um cara... tá voando, cara, tá voando. Mardito. É um cara 10, cara, pô, eu amo esse cara de paixão mesmo, assim, né? E só que, assim, eu gosto muito desse molho, né, cara? Assim como o Heraldo, o Bob, ele tem um sincronismo legal, sabe? Tem aquela mão moderada, e isso aí é difícil você encontrar.
E eu sei que eu acho que acaba acontecendo a mesma coisa, que quando ele vai fazer um solo, a gente segura legal. Tem esse sincronismo, tem aquela pegada legal. Então isso é muito interessante, cara. Cara, pensando, falando assim pro pessoal que vai estar ouvindo, pensando, essas coisas, cara, é a falha da galera, no geral, de guitarrista, tá ligado? Porque guitarrista, cara, a maior parte da galera é a galera que gosta de guitarra, toca no quarto, toca em banda, tá ligado? Os caras não têm essa transição, tá ligado? No estudo, pra estar tocando em banda. Como eu não tive no começo. Essa pegada de mão, de dinâmica, foi com os caras, cara. Com o Gil que direcionava a gente ali. Cara, é dinâmica, tudo é dinâmica. Eu via muito o Afran falando até. Cara, é dinâmica, velho. Você não vai chegar por exemplo, a mãe de um amigo seu falece, você não chega, cara, faleceu a mãe do seu amigo, né? Que legal, que bacana. Não é, cara. Você tem uma dinâmica pra você chegar no cara e falar, pô, cara. Interessante, né? Faleceu, Sim. Tudo na vida é dinâmica, cara. Então na música é a mesma coisa. Exatamente. E é isso que a galera peca, cara. E eu vejo que muita guitarrista, mano. É a pior raça, eu acho, na banda que tem guitarrista. Na minha opinião, cara. É a pior. Não tem uns batera também que dá vontade de esganar, viu? Meu Deus. Mas os caras não tem dinâmica, cara. Não consegue, cara. O que ajudava muito a gente também, as cordas, conversar, era a educação do batera, né? Ah, não. O Matheus, ele não tinha barulho, ele tinha pressão sonora. Isso quando a gente fala bateral, é o Matheus, tá? É o bateral, verdade. Bateral. Aliás, antes de ontem, a Bi mandou um abraço pra você. Quem? A Bi, que jogava lá do Rio, que jogava Free Fire com nós. Quem que é Bi? Não lembra da Bi? A Bi, pô. Pô, lembra aquele grupo que a gente tinha? Não, lembro do Rio, cara, que eu mandei um EP da Hulk pra ela. Nossa, eu lembro da história. Desculpa, de você Bi. falando isso. Um abraço pra você também, Bi. É a Bi, cara. Pô, mandou. Eu lembro dessa história. Chamou nós pra jogar. Falando e tudo mais. Você lembra? Então, mandei. De vocês conversando, hein? Porque ela colocou a lembrança do envelope do correio com o disco nosso. Muito massa. E você tá entrando. Qual a sua transição, meu irmão? Você viveu várias transições nos últimos anos, que eu sei, cara. É uma metamorfose, né? Rapaz do céu. Cara, assim, eu acho que a vida vai nos ensinando cada vez mais, né? Assim, eu acho que teve uma coisa que foi um divisor de águas pra mim, que mudou muita coisa na minha vida, da forma de eu entender a vida e tudo mais, foi o jiu-jitsu, cara. Incrível, cara. Depois que eu comecei a treinar e passar do tempo, assim, a resiliência é uma palavra muito comum hoje, né? Uma modinha, né? Né? Que é a capacidade de algum material resistir e voltar a ser como ele era antes e tal. Né? E essa palavra hoje tá na moda, né, cara? Muita gente tatua isso aí, enfim. E às vezes nem sabe. Mas é isso aí. E o que acontece? O jiu-jitsu foi me trabalhando, cara. Tipo assim. E isso foi mudando a minha vida, cara. A perspectiva. Porque são passos muito pequenos que você vai conquistando. E hoje, depois de alguns anos, eu não gosto nem de ficar pensando muito em data. Hoje eu sou faixa marrom, né? No jiu-jitsu ali. Qual que é a faixa marrom? A faixa marrom você começa a branca, depois você vai para azul, depois a roxa, depois a marrom e depois a preta. Caramba, o cara tá quase. Já é um gerente. Quase. Não, que isso, cara, tem muito que aprender. Mas isso foi me ensinando muito, cara, e são lições que foram me dando para várias áreas da minha vida, profissional, na fábrica e, né, em tudo, cara, musical e assim, eu fico, às vezes, tentando entender, por exemplo, essa sua fase, né? Que jogou tudo pra cima e tal. E não consigo me ver nessa situação. Mas, antigamente, eu media você pela minha régua. E eu mediria, certo? Eu criticaria, talvez, né? Vamos colocar. Hoje, não. Cara, você é você, você é um ser humano, você tem a sua forma de pensar, as suas ambientações, né? Que veio de ali, de arraigado de família, tem toda essa coisa, sua história, né? E eu não tenho como medir você pela minha régua, não, nem você pela nem a ninguém minha. por ninguém, né? Eu acho que deveria ser assim, né? Cara. Então a gente tem que entender,
Entender. Acho que depois que eu comecei a entender a vida dessa forma... Amizade acima de tudo, né? Exatamente, amizade acima de tudo. E às vezes o perder, né? É lógico, né? O cristianismo foi amadurecendo no nosso coração, né? Hoje, cada vez mais, assim, voltei a tocar na igreja também. Então, assim, mas... Worship. Tô no worship agora, né? Só o chapéuzinho. Então, tá fazendo uma merchandising Chapéu, aqui da Eleve, né? Da Eleve, eu sou da igreja da cidade, que essa aqui é a camiseta legal. da grife da Eleve, Legal. né? Então, é Pray, né? Então, vamos lá, né, cara? E a gente tá legal. E tudo que isso que foi acontecendo, cara, assim, foi me quebrando, né, cara? O meu filho, né? O nascimento do meu segundo filho, né? E isso aí foi me quebrando, assim, acho que me moldando, né? E, lógico, com todas essas coisas que foram acontecendo na minha vida, no jiu-jitsu, da parte musical, e, assim, eu nunca tive essa vontade, assim, de querer jogar tudo pra cima e tudo mais, assim, mas, tipo, não me vejo, assim, pensando em querer viver disso. Não me vejo, cara. Você sempre falou isso. Não me vejo, assim, tenho minha vida profissional lá, né, na Gerdau, sou mecânico de manutenção, técnico em manutenção, né, na Gerdau. Rala com força, né? Ralo com força, né. E é feio o negócio, hein? Pra galera aí que acha que você é playboyzinho, então, né? a galera acha, né, É um mas- pouquinho, né? mas Não, mas o Mas por mérito. Playboy ele não gera a própria grana. Tá. Exatamente. Beleza. Então, Aí não sim, sou, aí né? concordo. Tá ligado? Assim, o pessoal às vezes vê a gente, né, tá andando com uma roupa tal, com uma guitarra tal, né? Pô, Muito pessoal playboy. vê. Cara, é playboyzão nada, cara. Não, Tudo que eu rala conquistei foi pra caramba. ralado, né? E só quem sabe aí, né, o que é uma aciaria de uma Gerdau, o que é uma siderúrgica, sabe o que é ralado, né? Fazer manutenção naquilo ali. Então, enfim, são coisas que foram acontecendo ao longo da vida e eu fui enxergando, né, cara? Eu achava interessantíssimo. Eu tenho uma coisa muito comigo, assim, o Giovanni falando que tinha um pessoal que vinha ensaiar no seu estúdio, 3 amigos ali que vinham e só curtiam um som juntos, cara. Assim, vinham Tocava em ensaiar, nenhum tá, lugar nenhum e vambora. E vinha e ensaiava com uma determinada frequência, eu ficava olhando aqui, nossa, meio sem sentido, né? Hoje eu vejo isso, cara, assim, tipo, eu, Batata e o Johnny, né, a gente tem, né, o nosso projeto, que é a Recover, e a gente toca... Bota o arroba lá, Giovanni. então depois a gente põe lá. A gente tem um material, né, a gente até, assim, tem a vontade de tocar em ambientes e tudo mais, mas não tenho pretensão, já falei pra eles, e eles também concordam com isso, a gente sai tocando nos bares, aquela coisa toda, minha vida não permite esse negócio, né? Mas assim, um ambiente familiar, tocar uma festa, que nem aconteceu, a festa da fábrica, né? Que a gente trabalha todo mundo, a gente trabalha Foi lá no que você mesmo ambiente. comeu bem, né? Depois no outro dia passou o dia inteiro com caganeira, que eu sei. É mesmo? Falou, Tá idoso mesmo, cara. Cara, Tá é idoso, cara. Tinha que comer um O pouquinho cara tem que comer e diferente. tomar um omeprazol. Cara, Comeu um velho. pastel lá. Esqueceu. já. Cara, não Já pode, era. bicho, eu não posso comer salgado, não posso comer nada frito, bicho. Velho, é uma desgraça. Enfim, cara, o papo vai longe, né, cara? Assim, e a gente tá junto aí, cara, e tá sendo bacana, cara. Assim, a gente se respeita, cada um tem a mesma vontade, cada um, assim, a gente chegou num consenso de vontades, né? Tem a mesma vontade. O Johnny é um cara que gosta muito de tocar em ambientes e tudo mais, mas ele respeita essas decisões, a gente curte o mesmo som, trabalha no mesmo local, assim, vive em virtude da família, então aquilo ali é uma curtição para nós, né? Apesar de a gente chegar lá, querer fazer um material assim, determinado, assim, ou denominado, melhor dizer, profissional, ter um resultado, né, que seja bacana, né, bem feito, né, melhor dizendo assim, não quer dizer que você queira ser profissional. Você só quer ser, assim, eu acho bacana. É a música pela música. É a música pela música. Eu acho que é isso aí, cara. Acho que é... Top. Você olhar lá no... Eu quero olhar daqui a uns 20 anos, como hoje eu já olho há 10 anos atrás e ver algumas coisas que eu já gravei, que eu já fiz e falar, cara, que legal isso aí. Cara, uma coisa que eu sempre falo, cara, quero repetir.
usar a música só pra ganhar dinheiro, eu acho um desperdício, cara. Tá ligado? Me perdoem os músicos Os que fazem, né? que fazem isso e acham que tá certo, mas a minha opinião, eu não acho que vocês estão errados, mas pra mim, se eu viver pela música só pra ganhar, fazer música só pra ganhar dinheiro, é como se eu fosse na padaria da esquina ali comprar pão de helicóptero. Cara, é muito isso. Né, cara? É uma coisa muito maior. A música é... Até eu tive numa discussão de um grupo de baixistas do Vale, né? Dos caras falando que qualquer tocada tem que cobrar. Tá? Eu falei assim, não, discordo. Discordo, cara. Eu já toquei em 5, 6 estados do país, nunca cobrei. Com uma banda que eu tinha, eu ia pelo som. E teve trampo que a gente fez e foi tocar no Espírito Santo, pagamos a passagem aérea do bolso. Saca, mano? E sabe, e assim, naturalmente as pessoas que estavam no local viram nosso posicionamento e nos ajudaram, né? Então, sabe, naturalmente, sem pedir, sem impor nada, né? Então, eu penso dessa forma, né? Ainda mais se for um trampo de ideologia, vamos dizer assim. Vamos colocar dessa forma, porque a gente não tem rótulo de podcast cristão ou de podcast de estúdio ou podcast para falar de música. Sim. Né? Não temos esse rótulo. Então eu vou usar esse termo, né? Ideologia. Então, sabe? Mas também não acho errado você também ter um cachê, dependendo de um trampo. Assim, é meu trabalho, eu vou fazer um trampo profissional e vou vender esse show aqui. Ó. Até porque a gente tem custos com isso, né? O pessoal acha que uma corda de guitarra é barato, né? Não é. Ou uma guitarra tem o mesmo preço, tipo assim. Meu Deus. Cara, é complicado. Tem guitarra de 100, tem guitarra de 30, 40 mil, né? Então, cara, pra mim, é aí que tá o lance, cara. Na minha vida musical, eu não soube lidar com isso, com essa questão. Eu me lembro exatamente, cara, quando eu comecei a cogitar, a começar a trabalhar com isso, e eu lembro que com o Matheus ainda. Foi quando o Matheus começou a sair pra tocar em barzinho, eu queria ir na bota também. E eu lembro, cara, muito bem. Acho que o primeiro trampo do Matheus pra barzinho foi eu que chamei ele. Ele pode confirmar até, mas eu acho que era um projetinho ele e o Gui. Tá ligado? A gente foi na Guri. O Gui e o Guri. Um abraço pro Gui. Abraço. Com certeza ele vai estar vendo. Barbudão. A gente foi na casa dele, a gente montou um repertóriozinho e tal. E eu lembro, cara, a gente vinha nos ensaios da Hulk e eu comentava com ele, não sei se ele vai lembrar disso. Eu falava assim, cara, eu tenho que tomar muito cuidado, cara, porque eu sempre toquei na igreja, então, tipo, pra mim, você receber dinheiro de um lugar da igreja pra você tá tocando, pra mim era meio que ofensa, tá ligado? Não, pelo amor de Deus, cara, eu tô fazendo isso aí pra Deus. Cara, isso pra mim eu faço de coração e tal. Eu não gostava de receber. Eu lembro. Mais uma vez, o Gil me ensinou a receber e tal. Aí eu falei, legal. Comecei a pegar gosto. Falei assim, só que eu falava com o Matheus, eu falei, cara, o dia que eu começar a ganhar dinheiro com música e eu largar, porque assim, eu nunca... É complicado, cara. Sair pra trabalhar pros outros. Eu nunca acordava de manhãzinho e falava assim, obrigado, meu Deus, que felicidade que eu vou ter que sair da casa pra mim trabalhar naquele lugar. Não, mano, na moral, não, velho, não. Foi sempre sacrifício. Por mais dias como esse. Exatamente, eu precisava, porque senão, cara, falar pra você que eu quero fazer isso, não quero, mano. Não quero. Trabalho é maldição. Então, cara, isso que é muito louco, né, cara? Porque, tipo assim, é só régua. Não. Então, vai vendo. Mas aí o lance, daí o que eu falei pro Matheus, o que eu comentava com o Matheus assim, ó. O dia que eu começar a tratar a música como eu trato o trabalho, pra mim vai perder todo o sentido da música. Porque eu faço com amor, cara. Eu gostava de fazer, tá ligado? Era da hora, cara. E aí quando eu tiver que... Nossa, mano, não acredito que eu vou ter que ir lá no bar tocar agora pra ganhar 150 conto, mano. Não queria fazer isso. Não queria deixar minha casa pra ir ter que trampar com música, tá ligado? 3 horas tocando. Cara, aí começou a acontecer. Tá ligado? Eu via que ia acontecer a mesma coisa. Eu falei, cara, eu não quero perder o que eu tenho, a relação que eu tenho com música por causa de dinheiro. Tá ligado? Aí foi quando eu decidi falar assim, não quero isso de profissão pra mim. Tá ligado? Porque eu sei que eu não vou saber lidar com isso, cara. Eu sei que eu vou fazer isso com má vontade. E eu acho que músico, me vai uma dica, o cara que faz música no relaxo, cara, tá fadado ao fracasso. Porque eu acho que música... Não tô falando que o cara precisa ser espetacular,
Mas ele tem que fazer o melhor que ele pode, com os recursos que ele tem. O mano, melhor. ó, eu vou falar, eu vou fazer um comentário em cima disso aí, que é o seguinte: eu trabalho com áudio já, recebendo músicos quase 30 anos. E os músicos que são dedicados, que são, sabe, ensaio chega na hora, os caras que mantêm o instrumento em ordem, sabe aquela coisa, tiram as músicas, você vê que a banda chega sabendo a música e tal, esses caras tocam. Agora, os caras que reclamam, pô, os donos de bar não abrem espaço, é os caras que atrasam, os caras que instrumentam de qualquer jeito, você vê que a técnica do cara, o cara não estuda. Você tá ligado? É assim, é batata, não tem como. Cara, isso Cabuloso, aí é todo ambiente, né? Eu tenho vivido isso aí, cara, assim, todo ambiente. Assim, eu, de uns tempos pra cá, eu mudei, assim, até profissionalmente, a minha postura, né? Hoje eu me seguro, assim, busco na vida por completo, mas eu tento colocar isso aí passo a passo no meu dia de trabalho, de buscar não reclamar, de buscar atender, né? De ter aquele pensamento, né? De que o cara que tá me chamando, porque eu trabalho com manutenção, então é meio que o cara é meu cliente, né? Então é complicado pensar nisso, então, mas isso aí tem sido determinante na minha vida, sabe? Eu sei que é uma postura ética, né, ideológica também, né, de certa forma. Eu tenho aprendido muito isso na igreja, esse tipo de viver o fácil, fazer o fácil, né, e buscar dessa forma, né, essa postura, né, e isso tem me ensinado muito, cara, e isso aí cai nisso aí, cara, você vê que é o cara que não reclama, é o cara que tá ali, que tá sempre pronto, sempre precisa, o cara tá ali. É a ferramenta, né, cara? A gente tem essa máxima dentro da manutenção, né? A gente fala assim, pô, o cara é ferramenta, cara. O cara é ferramenta, o cara atende, o cara é braço, né? Meu coordenador, né? Meu chefe, fala muito, pô, o cara é braço, cara. É o cara que tá ali, tá disposto, tá sempre ali, não é negativo. E você vê que são essas pessoas que vão, cara, e às vezes o cara tá fazendo ali de outra forma e nem tem esse entendimento, né? E o cara tá buscando e o cara consegue. Isso eu acho que é uma postura. Não digo só para uma fábrica. Eu acho que é uma postura de vida, sim, cara. Sim, sabe? Buscar ser mais agradecido, talvez, né? Vamos colocar assim. E acho que as coisas acontecem melhor, né? Gratidão. Alguns falam que é o universo, mas, cara, no fim... É tudo, assim, nós sabemos, né? Lei da atração. É uma positividade, cara. Eu acho que você sendo negativo nunca vai trazer nada positivo pra você. Não faz muito sentido, o né? lance do plantio e colheita. Você colhe o que você planta. Não tem muito nexo. O cara que é sempre negativo, sempre reclama, alguma coisa positiva acontecer com ele. Então, né? Enfim, não tô nem falando em ideologia cristã, né? Não tô nem falando. De postura mesmo da pessoa. Tô falando exatamente. E isso eu vejo, em vocês eu vejo isso, porque eu me interessei em saber como era o seu trampo, né? Sempre te perguntei e até fiz essa observação esse é playboy, mas não imagino que você rala lá. Até o dia que você me mandou aquela foto, lembra? Eu te mandei um videozinho, né? Um vídeo do trampo. Do trampo do fornão lá. Isso, eu falei, caraca, velho. O cara rala mesmo. E depois você me mandou uma foto sua. Uma foto minha lá, tinha um selfiezão. Mano, parecia que o cara tinha saído de uma mina de... Sabe aqueles caras que saem sujão, assim, regaçado? Cara, não, mas falando disso, eu sei... Eu nunca vi esse cara regaçado, ele sempre tá alinhado, velho. Falei, mas como é que ele teve a moral de mandar uma foto dessa? Falei, caramba, por conhecer o Gil, eu sei que ele é meio complexado com poeira. Eu sou mesmo, cara. Sujeira. Se tiver poeirinha, já quer limpar. Sujeira pra mim cara, aonde esse cara trampa? Satanás, quando Deus deu uma dormida, descansou no 7º dia, o diabo foi lá e fez a poeira. Cara, eu tô ligado. Cara, onde ele trampa? Noveles, Confab. Cara, eu lembro que eu subia nas pontes rolantes, tem áreas, Giovanni, que não é mentira. Ele pode confirmar isso aqui, ó. É isso aqui de poeira, ó. Isso aqui, ó. A poeira é grossa, assim, ó. Grossa, cara. E não tem como limpar, né? Tipo, não dá pra uma faxineira passar limpando. Então é isso, tem cara. Tem que deixar rolar. Tem que deixar a poeira lá e os peão que se Sim. mate lá. E completando, por exemplo, a gente viveu junto em igreja, né? Mano, esse cara aqui era o primeiro, velho.
era o primeiro, tava algum perreio, precisava correr atrás de alguma coisa. Tentava fazer essas coisas. O primeiro, cara. Então eu falei, puxa vida. O Bob às vezes passa uma imagem de uma coisa e você vai ver, o cara é pé de boi. Não, mas tanto que tem aquele lance que todos os patrões seus gostam de ser. Isso né? que eu ia falar agora, cara. A verdade é assim, Como é porque... pode? Não, cara, Como é que pode, Não, velho? cara, O cara não gosta de trabalhar pra ninguém, só que os patrões dele cara. tudo gostam dele. mas- Não, o lance é assim, ó. Na a, verdade... a gente gosta de pessoas positivas, cara. Se Na- for ver, Ah. quando você, tipo assim... hoje eu entendo muito disso aí, né? Que acontece comigo, desculpa te Não, pode interromper. falar, pode falar. Assim, por exemplo, eu hoje estou numa função de que eu sou lá na fábrica denominado padrinho, né? Uhum. Aí, às vezes, você vai lá na frente do serviço, vê aquilo lá, programa e ajuda a executar. E você tem que preparar tudo para a pessoa executar. E, às vezes, você executa junto. E eu gosto muito de executar junto. Eu não deixo o cara, né, ali sozinho, às vezes. E, cara, nessa função você enxerga um pouco do que é uma pessoa que é positiva, querendo fazer, querendo ajudar, Sim. puxando, querendo ser braço. Sim. Então você começa a entender o que às vezes você não entendia no passado. Quando, né, aí você fala, cara, nossa, será que as pessoas enxergavam eu assim? E enxergavam, cara. Sabe? A pessoa que reclamava, às vezes tem um conhecimento legal, tem um conhecimento técnico legal, mas às vezes a sua... Isso aí eu gosto muito de trazer um paralelo, né? Mas a sua... acho que é a forma de vida, cara, sabe? Você ser negativo, ou ser reclamão, e questionar muito, Sim. ou buscar, sabe, aquele negócio, e as pessoas não gostam, cara. Tipo assim, às vezes quer resolução, cara, sabe? É complicado você ver essas coisas. E hoje eu consigo observar mais essas coisas, né? E você é um cara assim, cara. Você é um cara que é fácil de se lidar. Com certeza. Fácil, onde eu- não, lá não onde é eu- cheio de mimimi, cara. Mas, As pessoas são assim. mas o que eu vejo é que as pessoas, na maior parte, não 100%, e não tem como generalizar todo mundo, mas é que as pessoas, elas se acostumaram a viver uma vida que elas não gostam, cara. E elas tentam se enganar de que elas gostam daquela vida, tá ligado? E não gosta, cara. E não se esforça pra mudar e pra ela vai ser aquilo ali mesmo, porque vem de herança de família, né, cara? Cara, não é criticando, mas tipo, eu ouvi muitas pessoas falando pra mim não fazer as coisas que eu quis fazer, que eu fiz, porque ia dar errado. Deu certo? Não. Mas também não deu errado, então eu não vou saber, cara. Não tem como você saber. Então, eu tento ser mais sincero, tá ligado? Cara, não curto trabalhar pros outros. Não curto bater cartão, trabalhar de segunda a sexta. Não gosto disso, cara. Mas, cara, eu preciso. Eu tenho que fazer. E a partir do momento que eu cheguei lá e me dispus a trabalhar, cara, eu vou dar o melhor de mim. Eu nunca fui mandado embora. E eu vou dizer uma coisa pra você. Então não seja empreendedor, tá? Porque você vai ser pior. Não, vai trabalhar mais. Não, mas aí que tá o lance. Você trabalha mais. Eu sei que você vai falar. Trabalhar Cara. mais, é BO. Mas só que eu tenho um lance, cara. É pra você. Você tá vendo. Aí, mano, a gente poderia entrar numa outra janela aí que falaria 3 horas. Mas assim, eu é acho pra que- você. Isso, tá então ligado? o lance não é a quantidade. Não. É pra quem. Não, exatamente. Legal. Exatamente. Eu- é você ver o resultado Top. daquilo ali. Eu Entendeu? acho que você acha, precisa... sinceramente, desculpa falar aqui, mas vocês acham que uma pessoa que trabalha aí num trabalho comum, para não citar algum, que ganha, sei lá, um salário mínimo, R$ 1.300 por mês, ela tem condição de ficar rica, por exemplo? Não tem. Não tem, cara. Essa pessoa, ela precisa sair fora dessa bolha que o sistema criou para ela e jogou todo mundo ali. A população tá tudo ali nesse sistema. Se ela quiser ser alguma coisa, ficar rica, ter uma condição de vida melhor, cara, ela precisa sair dali, ela precisa se movimentar. Não tô falando que ela precisa parar de trabalhar. Ou ela pode se especializar e se destacar, que é o que acontece com poucas Exatamente, pessoas. exatamente. Que está dentro do sistema de trabalho, bater cartão, mas... Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo. É, 90% da fábrica dele. Exatamente por isso que eu estou falando, para trazer para ele aqui. Porque o que acontece? Você pega a galera voltando no assunto, aí Playboy, não sei o quê. Só que tem um detalhe. O cara cria a própria renda, dinheiro que ele ralou para ganhar, tem os equipamentos que ele já teve, né? Sim. Sempre curtiu os equipamentos que ele tem. Muito. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você sossegou agora, meu filho?
com aquela pedaleira sua lá que só falta fazer café pra você? Cara, é muito louco isso, né, cara? Assim, Vamos falar de equipamento um vamos pouco. falar, né? 3 meses ele vai ficar. Cara, é assim, eu acho que é interessante, né, dar uma base aí, pessoal. Eu já tive muito equipamento. Só não um todos, só um detalhe. não todos que eu quis. Só um detalhe, antes de você falar, eu tenho ainda uma vontade de fazer um workshop de equipamento. Você falou. Ainda tem, velho, não perdi Sim. não. Espera aí, viu, galera? Vai rolar. Porque esse cara aqui tem bagagem, tá? Então, diga aí. assim, já tive bastante coisa, assim, eu pude, né, ao passar do tempo aí, adquirir, comprei para poder testar, não tudo ao mesmo tempo. Dá um exemplo aí do que já passou na sua mão. já. Cara, já tive vários amplificadores, né, falando de amplificador de guitarra, assim, já tive amplificadores renomados como Marshall, como Mesa Bug, já tive alguns modelos, alguns tipos de caixa. 5150. 5150, né, o próprio EVH 5150. O mais bonito era o V3. O V3, né? O Carvin V3. Eu acho que cada um contribuiu, assim, pro meu crescimento, assim, e ali, aquela, como que eu posso falar? Aquele catálogo de conhecimento ali, de você saber como timbrar e tudo mais. Memória auditiva. A memória auditiva. Isso aí Eu acho que isso aí foi, assim, muito importante. Hoje que eu vejo a galera que tá começando, já vou comprar uma pedaleira, mas não sabe o que aquela pedaleira está copiando, por exemplo, né? Hoje a gente pega qualquer pedaleira hoje está muito nivelado, cara. Você pega empresas aí, uma Ampero que está saindo agora, né? Rotone, né? Que tem um timbre muito legal, assim, entrega muito bem o que se propõe, mas ali é um Mesa Bug, aí o falante tal, microfone tal, a galera não tem hoje o conhecimento, né? É muito já assim, processado, né? A gente te entrega pronto um preset de um cara que você compra o timbre ali, você vai embora. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, por exemplo. Eu consigo definir, ouvindo um som, se o baixista está usando um Jazz Bass ou um Precision ou nenhum dos dois. Ou algum outro Music Man é bem característico, né? Então eu consigo definir. Quando você ouve um som, você consegue definir assim que guitarra que é, que ampli que é? Aí vou longe, tá? Gabinete, falante, tudo isso aí. Como assim, é que é isso aí? É muito louco, né, cara? Assim, as coisas mais modernas, assim, eu acho que não muito quando eu escuto coisas mais antigas. Não legal. sei se só pelo som, vou ser bem sincero, né? Mas também pelo conhecimento, assim, de equipamento que as bandas utilizavam, né? Mas, assim... você faz uma associação. Uma associação. A informação que você tem do que a banda usava e o som... Exatamente. Talvez nesse sentido. Aí de guitarra, o tipo de guitarra, você consegue? Isso aí dá, né? Até determinado ganho, é possível você entender qual instrumento. Se é um single coil, acho que qual guitarra é meio difícil, mas sim de tipo de captação, né? Você consegue escutar assim, um timbre de um single coil ou um humbucker. Agora, quando você chega numa saturação muito forte, aquele humbucker de ponte, você não sabe se o cara tá usando uma Gibson, se o cara tá usando uma Charvel. Não dá, é difícil você falar assim. Eu acho que quando você chega numa certa saturação, o ampli talvez fique mais claro. O amplificador que o cara tá usando. Porque geralmente é ampli mesmo. Até porque né? tem um padrão, né? Um padrão de Mas é que assim... de sonoridade para cada um, né? Pra cada estilo também. Registrado, né? Então. Eles não podem. Exatamente. Eles não podem... Um não Você pode criar o som do outro, né? Cara. Você pega, por exemplo, ligado, eu acho que né? os dois mais classiqueira, o Marshall e o Mesa Bug, é bem distinto. Então, tipo assim, se você pegar na área rock and roll, por exemplo... Muito provavelmente um desses dois os caras vão estar usando. Cara, tá ligado? mas assim, é tão relativo, cara. Eu sempre... Uma coisa que eu acho interessante, que hoje, quando eu comecei a gravar, acho que o que me fez migrar pro digital foi uma busca em tirar o timbre do Van Halen, né? Migrar para o digital só para a galera sacar, você não tem mais cabeçote, eu não gabinete. tenho mais nada. Hoje você tem só tenho um processador, né? Que é uma Fractal, uma pedaleira, fraco, né?
Não, não. Fraco. E eu vendi tudo, cara. No fim das contas, tem um amigo falecido, Vendeu a mulher, tudo. um falecido camarada aí de um grupo, né, que é o Mac, que ele era difusor, assim, difundia muito a Fractal no Brasil. Ele faleceu, um cara que era 10, né, infelizmente ele nos deixou aqui, né, e ele falava, cara, no fim das contas a Fractal te economiza o dinheiro. Porque, cara, o que eu gastei de dinheiro buscando pedal, amplificador para ter o som, e no fim das contas, assim, hoje eu tenho esse mesmo equipamento, tem 3 anos, cara. Tipo assim, eu não tenho vontade de comprar outra coisa. Não tenho vontade. Não, mas... Eu comprei esse pedal aqui recentemente, mas para poder ter alguma coisa assim na manga. Tipo assim. Às vezes você fica rodando com o Fractal também. Não rola, exatamente né? não. Às vezes eu quero levar uma coisa na bagagem aqui, tipo assim, ó, sem nada e tal, sabe? Isso aí, cara. Agora, a questão de gravação e play ao vivo, a Fractal dispensa comentário, entendeu? Pra mim. Tal como tem outras. Eu Camper, Boss. já mixei vários sons que você gravou lá e mandou pra mim. Né? Meu Deus, o negócio É doideira, cara. Então, o negócio... É que chegou num nível, a tecnologia, cara, que você não consegue. Logicamente que não vai soar igual um amplificador microfonado aqui. Eu acho que nem é Fractal, não tem como. Mas, cara, não é mais viável. Assim, falando pra realidade que 99% dos músicos vivem. Não é mais viável você ter amplificadores na sua casa. Cara, sendo que, cara, você não vai usar, na então, verdade. Hoje tá migrando tudo pra você. Mas o fato de eu ter tido alguns amplificadores... E mais importante, cara, aqui que eu queria falar... Você usou a alusão, mesa Bug Marshall, mas ninguém, assim, a maioria das pessoas não entende que o mais importante não seja nem o falante. Sim, o alto-falante. Lembra que a gente conversou isso. O alto-falante é mais importante até do que... Eu já tive mesa Bug, a primeira vez que eu tive, eu toquei e falei, nossa, cara, que som... a primeira vez, melhor, um mesa Bug do Artfire, a primeira vez que testei. Falei, nossa, cara, brochei total, assim, no dia que eu testei numa loja. Falei, cara, que som bosta, cara. Mas tava ligado num gabinete qualquer e tinha a ideia do cabeçote. E tanto quanto depois que eu tive e liguei num cabeçote com um alto-falante, que eu lembro até hoje, cara. Teve um amigo que emprestou um gabinetezinho dele que tinha um falante Eminence. Agora fugiu a memória. Um alto-falante Eminence que talvez buscasse esse som médio mais cremoso, assim, né? Como se diz aquele médio mais macio, né? Se ouvir, que é o Greenback, né? Aí o que acontece? Provavelmente esse falante da Eminence buscava essa sonoridade. Eu quando toquei nesse mesa Bug do Artfire, que outrora eu vi merda nele. O mesmo. Exatamente, a mesma série. E falei, cara, o alto-falante, cara, mudou. Aquilo ali abriu um leque pra mim, sabe? E tipo assim, hoje eu tenho que discordar com você. A gente tem, assim, essa alusão de que a caixa com o gabinete sendo microfonada é melhor do que, cara, hoje chegou num ponto que não sei se é melhor, cara. Tipo assim, por exemplo, eu tenho a Fractal, sou fã da Fractal, eu acho muito íntegro dos caras, eles não divulgam, eles não pagam para outros caras. Já falei isso. Cara, pior que eu também tenho que concordar. Eu tô muito triste nesse momento, tá? Mas chega um ponto, mais gostoso você botar um cabeçotão, um gabinete, um microfone, poxa, eu gravei esses dias, né, Giovana, o Gin Tonics com 5150, meu Deus do céu. Mas na hora que você C414 na boca, nem foi o Shure. Foi C414, assim, ó. Meu Deus, que sonzeira, velho. Então, mas assim, hoje eu entendo, assim, o som tá igual, cara. Capturado. Agora, eu discordo, mas respeito. Sabe o que porque eu acho? Eu sei que a linha tá muito tênue. Muito difícil. É próximo, né? É muito difícil. Eu acho que o que tá diferenciando são os grandes músicos. Eu acho que eles ainda que estão ditando, tá? Porque vamos supor, se você pegar, por exemplo, Trimonte. Como que o Trimonte... Eu não sei, tá? Tô falando agora. Agora tô achando. Falando Conjecturando. Como que ele tá gravando? Como que o Steve Vai tá gravando as músicas hoje em dia ainda? Já tá gravando com a Fractal? Beleza.
Mudo minha opinião. Não tem problema nenhum. Então, Ou no não, Brasil, é o que eu acho no ainda. Brasil, eu esqueci, eu tô tentando aqui, tô conversando com você, tô tentando lembrar o nome do cara, mas não tô lembrando. É um cara que tá trazendo, fazendo entrevista com vários grandes guitarristas do Brasil. Uhum. E todos estão abandonando, estão vendendo os gabinetes. analógicos. Então, porque não é mais na viável. realidade, cara, a questão de rentabilidade é o seguinte: eu tenho vontade de ter novamente, tá? Eu quero montar um stack para mim, Marshall, um JVM da vida. Eu tenho vontade, porque o vento na canela, né? Você que a é gente fala, velhão, né? velho? a projeção com banda, eu acho que é isso que você tá. Você tem uma memória auditiva. Pra de falar a verdade, eu resposta. prefiro digital. A maior parte da minha vida eu sempre trabalhei mais com Mais digital novão, do que com analógico. Mas, cara, é esse que é o problema, eu acho que da galera toda, da humanidade. A galera entender que não é porque ela gosta que é melhor. Ah, isso aí é... Isso é o pulo do gato. Exatamente. Cara, eu gosto mais disso, mas não quer dizer que é o melhor. só Tá ligado? pronto. Eu só gosto, Assim, mano, e é cara, isso. eu acho que tem benefício, você consegue levar pro palco exatamente o som que foi capturado. O que eu falo pra galera é que, por exemplo, hoje, o que eu tenho um monitor, que eles chamam de FRFR, né? Que é de resposta plana, né? Pra poder não ficar falando em full range, flat response, né? Que a galera sempre fala. E para Resposta plana. os desavisados é uma caixa. É uma caixa, um monitor de resposta plana, como se fosse uma caixa que você liga o violão, uma voz, né? Vamos colocar assim. Você não está ouvindo o som de um amplificador de guitarra. Você está ouvindo o som do microfone capturando a guitarra. Sim. É diferente, que é o que você escuta no disco. Agora, a sensação da banda com o amplificador, o alto-falante sendo projetado, a projeção sonora que você vê no palco, que você escuta, melhor dizendo, né? Que você sente, isso aí é diferente. São frequências diferentes que você escuta. Então, eu acho que a gente tem que lembrar isso aí, sabe? Eu prefiro com banda, com batera, com mena, o baixista, um stack de baixo, um stack de guitarra. E sentir ali aquela resposta. Agora, no fonograma não precisa mais, né? Quando você vai gravar. Exatamente. Daí Não, entendo, compreendo. eu acho que tem Verdade. que ser distinguir Tô essas falando coisas. isso Sim. assim, com um punhal enfiado no peito. tá? cara, tô ligado. Não, mas isso não é ruim. Esse que é o lance. Não é ruim, é bom, cara. Tá evoluindo as coisas. Beleza, top. Então. O caminho da humanidade é isso aí mesmo, Eu escolhi evoluir. um caminho, eu uso o Fractal e, tipo assim, sou fã da marca e não tenho vontade de migrar pra nenhuma outra. Tem outras aí que estão nascendo aí agora, que nem a própria... Tem a Kemper, que já tá consolidada também. Tem agora, que é muita Quad Cortex, né? Muita gente falando isso aí e tudo mais. Mas, tipo assim, eu não tenho vontade de migrar. E, assim, a tecnologia dos caras é inovadora. Eles são diferentes um pouco, assim, no sentido. Tem muito mais recurso. Né? Tem alguns até que brincam, né? E que você tem que fazer um curso da NASA para poder mexer na Fractal. Porque Então, eles conseguem Eu fazer tinha uma coisas pergunta assim para te fazer em absurdas, relação cara. a isso, em relação a recurso, porque o que você diria para a galera que fala assim, pô, para que investir X R$1.000 num Fractal se eu consigo tirar o som também simulado? Não fala aí qualquer outro aí. Com o Baby. O Wave. Cara, O que você diria para esses caras aí? cara, é complicado, Porque cara. não é assim. só o timbre, tem outros recursos, né? Exatamente. O cara não vai encontrar em qualquer pedaleira, em qualquer equipamento, até mesmo em VST de computador. Sim. Ali tem um processador somente para ele, né, cara? Assim, eu acho que tipo assim, são coisas... Às vezes a gente já tende a, assim, dar a mesma ferramenta. Eu acho que... Vou tentar trazer, assim, uma analogia de que a mesma ferramenta na mão de pessoas distintas é diferente de ferramentas diferentes na mesma pessoa, né? Com a mesma pessoa. Vamos dizer, lá, eu tocando numa Valeton que tá saindo agora, acho que é uma das empresas que... Inclusive, eu tô louco pra comprar. Então, tem são baratas assim. É diferente o que eu vou render com um equipamento desse e o que eu rendo, por exemplo, numa Fractal ou no Kemper ou não sei o quê. O meu play vai soar diferente. Agora, assim, você dá na mão de um cara
magnífico, né, cara? O cara vai conseguir tirar som. E eu acho legal, cara, essas coisas assim, de se desafiar, de, por exemplo, por isso que eu comprei, assim, pô, cara, eu gosto de chegar no ensaio, e às vezes eu chego no ensaio e não leva nada, cara, é só guitarra direto no amp, você tem aquela ali que você tem que tirar som, cara. Ótimo. Eu não pode perder isso, né? Eu curto essa pira, sabe? É igual batera que fica tocando em bateria eletrônica, é pedzão duro. Vai perdendo pegada, o cara fala, não, eu preciso voltar pra acústica. Não, eu acho que são coisas distintas. Tal como tem um amplificador, ainda tenho vontade agora, eu não tenho condição mais de pegar o que eu quero, né? Assim, eu tive que vender tudo, algumas coisas aí, por conta dos fatores pessoais, algumas coisas, não tudo, né, obviamente. Mas eu tenho vontade de montar um stack pra mim, é uma coisa que eu... Mas assim, ligar o amp, eu levar no ensaio com os brothers, né? Para poder tocar, sentir aquele vento na canela, naquela pressão sonora, assim, mas na hora de gravar, hoje eu vejo... Poxa vida. Hoje eu vejo, cara, que eu não conseguia, porque como voltando lá, como eu comecei, o que me fez mudar para Fractal, eu queria alguma coisa para poder conseguir refazer aquele timbre do Ed Van Halen, sabe? Nos discos, né, que são distintos, e eu não consegui, eu tive o amp, tive os alto-falantes, tive os pedais e não consegui. Chegava num timbre ok, bom, legal, mas não conseguia chegar no finalzinho. Na hora que eu cheguei, peguei a Fractal e vi, cara, aqui, cara, tudo isso. Na mão ali. Tudo tipo, e falei, cara, bicho... Aí fui migrando. Quando eu fui ver, já vendi todos os pedais e não tem vontade nenhuma, assim, não me faz falta, sabe? Aí que nem hoje eu vejo, vou dar um exemplo, né? Eu brinquei, tem um Cláudio que toca comigo lá na igreja, lá, né, Claudião? Forte abraço, cara. E ele tem uma baita de uma pedaleira cheia de pedal lá, cara. Daí ele falou, cara, eu quero fazer. E vira e mexe, ele tá mexendo as coisas. Compra esse, troca aquele, compra não sei o que. E eu falei, cara... Vende tudo isso aí. Vende tudo isso aí, compra uma Fractal, venha ser feliz, cara. Tipo assim, cara... Acho que hoje em dia tá... Cara, faz tudo ali num cara só. Isso porque a minha é a mais simples, né? Então, hoje em dia tá muito nivelado, né? Mas, assim, existe aquele lance de que aquele ali é melhor, esse aqui é melhor, tal, não sei o quê. Cara, às vezes mudou só o rótulo, mudou só a caixinha, mudou só o formato. E é interessante, e eu comecei a ver que muito do que acontecia comigo no passado, de eu não gostar de determinada guitarra, não gostar de determinado pedal, era eu. Só que você achava que esse pedal não tá soando legal, não sei o que. Cara, porque hoje eu tenho o mesmo equipamento. E tem dias que eu pego o mesmo equipamento e não tiro o mesmo som. Acontece muito. Que coisa, velho. Então, aí, só que antigamente, como eu tinha várias coisas e tinha possibilidade de trocar, esse pedal que não tá me atendendo, não. Foi o caso desse cara aqui no passado. E hoje não, hoje eu entendo, tenho a mentalidade aberta de saber, não, cara, sou eu que não tô legal. Ouvido, às vezes. O ouvido, o play, a emoção. O lugar que você então, o tá. ambiente aí que acontece, você saber as diferenças, respeitar a diferença. Antes eu queria uma guitarra que soasse sempre igual. A outra queria, essa guitarra não tem o mesmo som. Cara, não é pra ter o mesmo som, cara. Não é. E o bacana da vida é ter as diferenças. Né? De você pegar uma guitarra e só hoje, graças a Deus, assim, eu tenho as 3 que eu tenho, né? Assim, são... Elas, assim... formam vai chorar, ali. Ele vai chorar. Eu tô pensando... Vai chorar. Eu tô pensando... Não tô não. Eu tô pensando numa forma de falar, né? Faz uma analogia das minas preferências. Vamos colocar assim. Tipo assim, vocês sabem... Toda a sua bagagem. Quais são as guitarras? Hoje, por exemplo, vou falar as 3 com as 3 referências, né? Assim, o meu guitarrista favorito, todo mundo sabe, é Ed Van Halen. Ed Van Halen. Jura? Ed Van Halen. Rapaz, eu digo, o cara morreu, eu mandei mensagem pra ele de pêsames, assim. Cara, a galera fez isso. Mas não foi zoando. E eu fiquei, cara, eu sabia juro, que estava mal. Eu juro que eu nunca fiquei mal por uma outra pessoa, a não ser o Ayrton Senna. Aí eu tive o mesmo sentimento que eu tive com o Ayrton Senna, cara. Olha só, velho. Assim, eu fiquei muito, muito chateado, cara. Assim, gosto muito hoje já, assim, meio descolei, né? Mas é meu guitarrista favorito, sempre foi. E é o mais influente na minha vida. E hoje eu tenho a Music Man Axis, né? Que
que entrega esse som dele ali e tal. De uma fase, né, obviamente, mas é a guitarra que eu escolhi para poder ser a guitarra que remete ao som do Ed Van Halen. Aí o outro guitarrista, meu segundo guitarrista favorito, é o Steve Lukather, né, cara? Então hoje eu sempre quis ter uma Music Man Look, sempre quis ter. E hoje eu tenho essa guitarra e é uma guitarra fantástica. Ela é totalmente diferente. O timbre, o Bob já tocou, ela é totalmente diferente e tão boa quanto. Assim, hoje eu entendo. E tenho, por consequência, a Gibson, que é uma guitarra que, assim, sempre sonhei em ter. Sempre falei isso pra minha esposa e tudo mais. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou fã. Guitarra linda aquela dele, né? Nem sou parece fã. que é China, Aqui, né, ó, velho? fez uma homenagem. Ele fez uma homenagem. Ó, mostra pro celular ali, ó. Mostra pro celular. Ó, ali. Aqui, ó, fez uma Gibson ali. Deixa eu ver que eu não vi ainda. Então, Ralinho aqui. Ralinho. Halim. É Halim de Van Halen, viu, Van gente? Halen, é por isso que eles chamam de Halen. Que massa. Então, aí eu tenho essa Gibson e cara, assim, é a guitarra, assim, que eu, esteticamente, e o play, quando eu toco com ela, é a que eu mais gosto. Então, assim, eu tenho uma alusão aí, gostaria de ter uma Washburn N4, que o Nuno Bittencourt é pra mim o terceiro na lista aí, né? Mas Top 5. ainda vou chegar a ter, né? Que se Deus quiser. Enfim, essas três hoje que eu tenho, elas refletem essas minhas preferências, sabe? E é muito interessante isso aí, cara, de você saber distinguir e respeitar as diferenças. Antes eu não tinha, cara, eu era muito assim, tipo, cara, essa guitarra não tem o som que eu queria fazer com que todas elas tivessem o mesmo som, eu não respeitava. Cara, eu olho assim pra trás e eu falo assim, cara, não, mas não tem que ser igual e não é pra ser igual, cara. É a graça do negócio. É a graça do bagulho, você pegar, chegar cara, hoje eu quero tocar com essa e ter um som diferente. Sabe, eu acho isso super bacana, né? Tá chegando uma quarta guitarra aí, que é o que Eu tava chegando aqui, ó. Tá chegando aí, né? Eu tô olhando na câmera, fazendo o Batata tá construindo uma guitarra pra mim, né? Ele tá construindo. E a ideia é muito louco isso, de juntar essas três, né? Olha, 3 em 1. Que desafio, hein? Né? Porque, assim, esteticamente ela vai ser uma Les Paul, ter o braço da minha Gibson Les Paul, né? A gente vai tirar as mesmas medidas, quer deixar o shape igualzinho. Mas a função de trêmulo e facilidade de acesso à corda, aquela coisa da look, que é uma situação. Rapaz. E o peso e a definição dos captadores, assim, que eu curto, assim, da Axis, né? Para poder tirar esse timbre pesado. Então é um pouco de cada uma ali, né? Algumas coisas assim que eu fui vivenciando, não é um modelo Signature, né? Mas, assim, são coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, as madeiras e tudo mais, que a gente foi aprendendo. E tá nascendo, cara. Tá ficando muito bacana o resultado, tá nascendo aí. Quem sabe aí, ao longo desse mês ou o mês que vem, a gente já faça alguns testes. Já? Pra poder ver como que vai funcionar, né? Traga aqui no estúdio. Com certeza. É massa. Bob, você vem também pra você tocar um pouquinho. Então, e você, Bob, e suas Tem uma guitarras? Tajaima. E as suas Tajaima. Já ouviu guitarras? falar dessa? Hã? Tajaima? Tajaima. Mano do céu, cara. Eu ganhei essa na primeira aí. Mano do céu, Tajima. Os baixos... Giant. Você sabe que eu acho que baixo Tajima não deveria existir. Mas as guitarras são bacanas, cara. Algumas. eu É tive interessante algumas, isso, né? Algumas são. É interessante, o pessoal né? fala mesmo. Mas, e as suas guitarras, como é que tá? Eu As suas não tenho referências. mais, cara. Você nem tem aquela do Juninho mais? Não, tem a do Juninho. Ah, A bom. do Você é Juninho tá louco. lá. Juninho é minha referência. É a sua referência. Não, o Juninho é referência pra todo mundo, Não, né, cara, Não, mas a gente gostava de falar mal do Juninho só pra atormentar ele, né? Com certeza. Não, mas bom. não tem como falar mal do Juninho. Ah, Falar mal do Juninho. Não tem o que falar, não tem. Ah, eu tenho como, mas tudo bem. Mas assim, deixa pra lá. Para aí, velho. Mas assim, tem mais pontos positivos, né? Enfim. O cara é um desbravador, né, cara? O cara Com estourou a certeza. bolha do gospel, né? E conseguiu o respeito de um país, de uma, né? Galera, que doideira, velho. Eu sou mais humilde, né, cara, na verdade, com a Litinha. Eu sempre fui um cara que não tive grana. É. Sempre. Uhum. Fui ter uma condição de vida melhor de um tempo pra cá, mas nunca tive. E o que eu juntei toda a minha vida,
era aquele equipamento que tinha nos últimos clipes da Hulk, que era o Então, mas que, eu mais você vê- tive, o que eu tive de mais melhor. Mas melhor de bom. Mais melhor de bom. Quase, Mas, cara, quase mandei tipo o mais assim, melhor. aqui. E era um equipamento que eu curtia. não necessariamente Line você 6, né? tirava um Qual que era som. o nome? Nem Line- lembro. A Line 6, né? Era- Eu mas agora tinha tô um- tentando lembrar o nome. Flextone. Flexstone. Flexstone. E E a eu guitarra? curti Qual que era a guitarra, demais, né? Era uma... Ibanez. Uma Ibanez. Ibanez. Era legal. RZ. hein? Não, era bom. Então, o equipamento era hein? top. Mas só que, cara, aí vende tudo, cara. Vende E, cara, tudo. é muito louco isso aí. Eu acho que é interessante dizer que às vezes são escolhas de equipamentos, às vezes uns mais caros que os outros. Cara, mas se você for ver, quando o cara sabe tocar, ele consegue tirar som com um pedal mais simples. Uhum. E eu nunca. E pra, Você pra tá ser um bem pedal, uma sincero, guitarra, um amplificador, É. ele consegue. Se você tiver o mínimo aceitável Uhum. ali, ela permaneça afinada, tem uma boa isso aí. altura, Exatamente. tem um, né, tô falando da Exatamente. guitarra, né? Exatamente. A guitarra permaneça afinada, tem uma boa captação, não tem ruído. Cara, isso aí Não, é já funcional era. a partir de quanto? Você pega uma guitarra que hoje é funcional, bacana, talvez R$1.000, R$1.500, ela é perfeitamente funcional. Funcional. Ela funciona, né? No sentido. E, cara, você consegue tirar som com ela, Tira, pô. assim, 90% do que você faria com uma guitarra de 10, 20 pau. Então, eu nunca tive essa pira, tipo, de ter o equipamento X e tal. Nunca foi minha praia, tá ligado? Pra mim ali, logicamente que eu nunca fui acomodado. Sempre que pintava a oportunidade de pegar alguma coisa mais legal, eu me esforçava um pouquinho ali, põe uma grana, pegava. Mas nunca foi minha pira. Eu sempre... Eu não tô falando isso porque ele teve as coisas legais, tá? E não é criticar de maneira nenhuma. Nem as outras pessoas, cada um é cada um. Mas eu sempre dei mais preferência na questão de execução mesmo, tá ligado? Eu sempre falei, cara, eu preciso executar bem ali o que eu tô fazendo. Eu fui obrigado a fazer isso também, né? Eu fui obrigado a fazer isso, porque quando eu era playboy, porque eu tive uma fase playboy, né? Tinha um monte de coisa boa e não gerava, e não era dinheiro meu, né? Enfim, eu só tive baixo top, né? Chegou uma hora, cara, que era ou ter baixo top ou investir no meu negócio, né? Eu tive que escolher. Aí eu falei, quer saber o negócio? Então, beleza. E sempre rolava um burburinho assim, o Giovanni tira som porque o baixo dele é bom. Daí eu falei, então tá bom, vou comprar. Qual que é o baixo mais barato do mercado? Jazz Bass, que é o que eu curto, né? Eu falei assim... Biscayne. Não. Elburn. Albert. Eu falei, o mais barato do mercado é isso aí, então me dá aí. Mano, o baixo original, eu falei assim, agora eu vou estudar isso aqui. Eu vou estudar pegada, sonoridade. Não sou, como é que fala? Não faço macaquice no baixo. E estudei. E tirei som, cara. Os caras ouvem coisa que eu gravei e falam assim, cara, que Fender que é esse? Então. Eu falei assim, não é Fender, cara, é um baixo de R$700. Então, mas é o que eu falei, é funcional. Exatamente. E tem o A contrário. partir do momento que ele seja funcional, ou alguma coisa seja funcional, é a mesma coisa num carro, cara. Existe o carro que... Você já ouviu aquela frase que todo mundo fala? Tem um carro de 10 conto e um carro de 100 pau. Os dois te levam no mesmo lugar. Então ele é funcional. Então, agora, como te leva no mesmo lugar... E tem o... Aí são as diferenças. Quando você pega um Fender Jazz Bass, pau, não sei o quê, você é mais gostoso de tocar. Sim. É bem mais acabado. A sensação no corpo, a vibração. Exatamente. E até a sua satisfação pessoal, né, cara? Você tá obviamente. empunhando uma Gibson, um Fender. da hora, cara, é da hora Não, pra caramba. Se é, o cara mas- tem condição, velho. mas- Eu sempre pensei assim, ó. O dia que eu tiver a condição de eu comprar uma Gibson sem precisar me enforcar em conta, eu vou comprar. Você pode ter certeza, mesmo que eu não tocar mais, eu vou comprar. Tá ligado? Mas, agora, por exemplo, hoje, cara, putz, tem uns boletos ali e eu posso comprar uma Gibson. Mano, eu vou pagar o boleto. Tá ligado? Eu quero fazer uma viagem. A viagem ou a Gibson? Eu vou viajar, mano. Tá ligado? Pode ter certeza. O dia que eu tiver a condição de comprar. Agora, só um detalhe. A gente tá falando isso, mas o pior de tudo isso, o pior de tudo, dos piores dos cenários, é você ver o cara chegando com mesa, com uma Fender, com tudo top, e na hora que você vê o cara tocando, velho, dá exatamente. desespero, o cara mano. com o pedal board do tamanho dessa mesa aqui, ó. Dá desespero, Isso é velho. louco. Aí você fala, pô, Bom, tá chegando no fim, né? acho que já passou, né? Pra gente ir finalizando, eu queria só pra gente fechar então esse papo nosso aqui com o negócio de guitarra mesmo, pra gente fechar com um laço, chave de ouro. 4 elementos, tá?
gabinete, o falante ali, cabeçote, efeitos, pedais ou moduladores, que for, e guitarra, tá? Na opinião de cada um de vocês, bota numa sequência o que primeiro você tem que investir. Se você não pode investir em tudo, qual seria a sequência de investimento para vocês? Bob. Cara, por muito tempo eu falaria guitarra primeiro. Mas um cara que eu não conheço ele me ensinou através de um outro cara que amplificador, cara. Ele falou assim, o som do cara vai ser definido pelo ampli que ele tem. Mas eu separei, o gabinete do cabeçote. Exatamente. Mas do que você está falando? Eu tô falando do ampli. Do cabeçote? Tá. Eu Mas- até diria, né, ajudando você aí, que existem possibilidades de você ter o amp, o gabinete combinho e o ali. amp num combo. Não, mas eu quis separar Sim, mesmo para sim, ficar sim. mais polêmico. Vai ficar- Então, na minha Para opinião, dificultar, tá ligado? na minha opinião, cabeçote, caixa, guitarra e qual que é o outro, você falou? Efeitos. Pedais, alguma coisa assim. Esse aí, Ou cara. pedaleira. Porque esse cara que me ensinou, ele falou assim, se você tiver uma guitarra boa e um amplificador bom, acabou. Seu setup tá completo. O que você colocar ali vai soar bem. Perfumaria. Exatamente, foi isso que ele falou pra mim. Então, mas E, se cara, você, mas e- se e você eu- tiver eu que concordo. investir, então se você tiver que investir em um por um, não é primeiro o gabinete. O gabinete, não. Assim, O é que cabeçote. vai depender da situação. Se o cara precisar sair tocando, ele vai ter que investir numa guitarra se ele não tiver nada. Porque não adianta ele ter um ampli sem guitarra. Não, mas Tipo assim, geralzão. No geral, Geralzão. cabeçote. Aham. É que não tem como, não tem como, Gil. O cabeçote e o gabinete, ele tem que andar junto. Tá Não, ligado? mas eu digo assim, por exemplo, investir bom, por exemplo, você só pode ter um cabeçote bom, mas o gabinete não é o que você queria, tá, entendi. o pedal não é o que você queria, a guitarra não é o que você Não, queria. daí talvez Entendeu? inverta. Talvez hoje eu inverteria. Ah. Talvez eu daria preferência para um gabinete melhor do que um amplificador melhor. Então, gabinete. Gabinete, amplificador, guitarra e o resto. Até Se porque é tão maluco esse negócio, cara, que assim, vamos precisar. colocar Desculpa, só acordar. Antes de você falar, e eu acho que é isso que você ia falar, é porque é mais fácil você soar com um cabeçote mediano num gabinete bom do que um cabeçote bom num gabinete ruim. Verdade. Exatamente, Tá ligado? é o que eu ia falar. Mas Mas bateu o que você... até porque hoje você, por exemplo, eu acho que vou abranger no sentido de que você já tem ali alguns funcionais, você está procurando a sua identidade. Tipo assim, eu tenho uma guitarra barata, um ampzinho de estudo e uma pedaleirinha. Vamos lá, você já tem. A guitarra sua já é funcional, você já consegue tirar som. Aí eu acho que talvez seja o cenário, né, bacana para poder a gente colocar essa pergunta sua. Aí eu já tenho uma guitarra que é funcional, tipo assim, ela atende, ela permanece afinada, enfim, ela já é funcional, que é o mais importante dizer. Aí o que acontece? Eu quero migrar, quero tocar com banda e tudo mais. Às vezes é interessante você ter um gabinete bacana, porque você pega assim, por exemplo, você falou aquele Carvin V3M, é um amplificador super barato, assim, né? Em comparação a um Mesa, a um Marshall. Então você consegue comprar esse aqui, comprar um gabinete bacana, comprar esse aqui que é um pouquinho mais barato, permanece com aquela guitarra funcional barata, né? E depois, por último, você vai migrando. Aí o que acontece? Eu acho que é a receita do bolo, né? O gabinetão legal, um falante bacana, que é o mais importante, isso que eu ele ia que vai falar. traduzir. Ele que vai traduzir Porque, na verdade, tudo. o gabinete, quando a gente tá falando, 90% é falante, né? É, Porque eu o tô gabinete, ele não vai... O gabinete em si não muda tanto, Caixa né? de feira. Muda. Não, muda de 2, de 12. mas- Não, mas a madeira muda, Não, muda mas- muita mas coisa. o que você muda também. mais no mas gabinete? o falante é mais... Mas o falante Tipo, é eu acho que é obviamente, 90% isso é fato. falante, é mais, né? como guitarra também, Isso é né? fato, né? Aí você pegou um gabinete bacana, um amplificador ok, né? Que já tem aquela característica Você já vai tirar no um som, né? Você É. já vai tirar som com uma guitarra barata. Legal. Você pegar uma guitarra de 10 pau e jogar num set desse aqui, ela vai soar quase igual Exato. a uma guitarra barata num set desse. Agora, E ao aí- contrário, não vai acontecer. É. Se você pegar uma guitarrona e jogar num amp, né, zoado, que não tem aquela característica sonora, sim. não vai vir som, cara. É. Não vai vir É som. isso. E aí eu lembro daquela vez que eu tinha uma guitarra nojenta aí.
e você tinha deixado aqui para ele gravar, terminar de gravar o segundo EP da Hulk, você deixou um equipamento seu aqui. Eu foi o mesa, né? Foi o mesa e a caixa Orange. E aí eu pluguei a guitarra, lembra? Eu não lembro disso, cara. Eu pluguei a guitarrinha porcaria, dei na sua mão, você começou a fritar e eu fiquei filmando só o... Olha que Ah, legal. não, foi. Aí eu virei assim, ó, aquela guitarrinha foi nojenta. mesmo. Eu falei, gente, aí, ó. Deve ter isso no Facebook, eu acho. Você Então, postou, não cara, postou? Tem. Falei assim, ó, essa guitarra aqui é nojenta, gente. Guitarra de R$200, olha o som que ela tá tirando. Ou seja, você vai investir, daí eu fiquei zoando, você vai investir na sua guitarrona, sendo que você não tem, Não tem ampli pra isso? cara. Então começa pelo ampli, fiquei zoando, dando risada. Cara. Então, muito real. hoje, na realidade, Muito tem real. as pedaleiras que vai fazer uma analogia de amp e tal, aquela coisa toda. São coisas distintas, né? Hoje, vamos dizer assim, se você tiver uma pedaleirinha ok que te entrega legal, você tem uma guitarra, mano, você tira a sonzeira, cara. Da hora. É muito louca essa coisa, né, cara? Top demais. Galera, olha, vamos encerrar então. E antes de encerrar, deixar pra galera que tá vendo esse podcast, chegou até aqui o fim. Quem chegou até o fim aqui é guerreiro, né? Nossa. É porque gostou mesmo do podcast, né? gostou. Então vocês que chegaram até o fim, vocês podem deixar aí uma sugestão, perguntas, por exemplo, que se vocês deixarem bastante pergunta, bastante dúvida aí que vocês querem saber mais sobre música, sobre guitarra ou outra coisa que foi falada aqui, a gente marca outro podcast e vem para responder. Bora. Com Vocês certeza. acham? Demorou, com certeza. demorou. Pode com ser? certeza. Beleza, galera? Então comenta aí, deixa a pergunta, menos a do Matheus, porque com certeza ele vai zoar. Vai fazer uma pergunta zoando. Né? Já zoou o primeiro episódio que já saiu nosso. Ele já zoou. Eu vi desses episódios aí, alguns trechos e tal. Eu não consegui Legal, assistir legal, tudo. curti. Mas foi muito legal o formato. Não, assiste, ajuda nós lá. Nem que seja pra você dar um play, põe no mudo, larga o celular e vai fazer outra coisa. Não, eu vi aí você isso. ajuda nós Não, lá. eu quero Tá assistir. mandando carta pra NASA? Eu quero assistir. Você viu que louco? Eu quero. Aquela da carta da NASA foi demais, muito, cara. muito louco. O papo é bom, cara. E assim, não deu nem pra falar um terço da história dele. Bem legal. Do Naldo de Sá, um abraço pro Naldo. Então, pessoal, ó, Bob. É nóis. Muito obrigado. Ralinho, Elton Camargo, Elton Bob. O E, né? É difícil falar o nome de vocês dois na sequência. Verdade. É difícil, cara. É verdade. Pessoal, muito obrigado aí, você que chegou até o fim. Fula no Detal, é nós na fita. Bora. Com certeza. E, por favor, comenta, curte, aciona o sininho, compartilha o vídeo, vai ajudar bastante a gente a divulgar a nossa essência. Exatamente. Aqui é o que nós somos. Beleza, pessoal? Obrigado, Giovana. Show João de Pedro. bola. Valeu, nóis, galera. nóis. Valeu, cara. Pô, João, não perguntou nada, hein, cara? Ah, cara, verdade, hein? eu tô pegando um jeito da coisa ainda pra entrar e falar, mas, pô, o papo é muito bom. Cara, se vocês pararem pra falar da Hulk, mano, ia dar um episódio de 5 horas. 5 horas, sem papo parar. bom, Verdade, mano. verdade. Ia longe, o papo tá muito bom. Foi Então, muito bom, né? Não, o pessoal vai deixar pergunta aí, dúvida e tal. A gente faz outro podcast, responde as perguntas e fala da Hulk. Vamos fazer um outro podcast aí só falando dos rolês nossos da U, Bora. que eu acho que tem muita história Verdade. bacana aí. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo. Valeu.